Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio de Química. Vamos lá? Antes de iniciar a atividade, vou falar um pouco sobre raio atômico. O que é raio atômico? O raio atômico, essa palavra onde pede sobre a primeira atividade, pede para falar sobre raio atômico. O raio atômico ela é uma propriedade periódica de difícil, de difícil ser medida, pois ela se trata da seguinte forma: eu tenho um núcleo e aqui eu tenho esse átomo, onde eu tenho um núcleo. E o raio atômico é essa distância do núcleo até essa parte externa do átomo. Então, como é difícil ser medida esse raio desse átomo, o raio atômico, então é possível medir através de dois núcleos vizinhos, ou seja, pode considerar que corresponde a metade da distância entre dois núcleos vizinhos de átomos do mesmo elemento químico ligados entre si. Ou seja, aqui vai ter outro átomo e aqui mede-se a distância desse núcleo até esse outro núcleo. E aí, essa distância, se essa distância der uma distância, por exemplo, 6, então a distância daqui até chegar aqui vai ser 3. Daqui até aqui 3, daqui até aqui 3. Então, 6 dividido por 2 seria 3. Então, o raio atômico, que é só daqui até aqui, ele é uma propriedade periódica de difícil ser medida. Então, pode considerar que corresponde à metade da distância, só a metade, entre dois núcleos. Aqui eu tenho dois núcleos de átomos do mesmo elemento químico ligados entre si. Beleza? Então vamos lá à primeira atividade. O raio atômico é baseado em qual característica do átomo? Justifique sua resposta. É baseado em número de camadas eletrônicas e na carga nuclear. Ou seja, quanto mais camadas, maior o raio. Por isso o raio atômico aumenta com o período. Ou seja, aqui eu coloquei aqui uma simplificação aqui da tabela periódica. Então, esse raio atômico, ele vai aumentando de cima para baixo ou da direita para a esquerda quando se trata de período. O período é na horizontal, então ele aumenta da direita para a esquerda. Tá aqui, ó, período é da direita para a esquerda. E aumenta no grupo ou família de cima para baixo. Tá aqui, ó, de cima para baixo é onde esse raio atômico aumenta nos átomos. Então, os átomos que estão posicionados mais na parte inferior do lado esquerdo da tabela periódica são os elementos químicos que possuem raios atômicos maiores. Na letra B fala, de modo geral, como varia o raio atômico na tabela periódica? Então, a posição dos átomos ou elementos químicos onde estão os elementos ou átomos que possuem os maiores raios atômicos estão nessa posição aqui na tabela periódica. Aqui eu coloquei um pedaço da tabela periódica para a gente fazer uma comparação. Aqui nós temos os átomos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Esses átomos eles estão aumentando o seu raio atômico de cima para baixo, ou seja, o bário possui raio atômico maior do que o estrôncio maior do que o cálcio maior que o magnésio maior do que o berílio. Os de baixo são maiores do que os de cima. Assim, eles estão organizados em grupo ou família, porque aqui é na vertical.
Na horizontal, essa linha na horizontal é chamado período. Então, analisando esse período aqui, o quarto período, por exemplo, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui temos o potássio, cálcio, escândio, titânio. Então, esses elementos químicos, eles estão organizados dessa forma e o raio atômico deles, eles são maiores da esquerda para a direita. Observa que a setinha ela está para cá. Então, esses aqui são maiores, eles possuem raios atômicos maiores. Ou seja, esses de cá, eles possuem número atômico maior, então a carga nuclear em volta do núcleo é maior, então vai fazer com que esse raio atômico diminua. Então, analisando potássio, cálcio, escândio e titânio, potássio tem raio atômico maior do que o cálcio maior do que o escândio maior do que o titânio, e assim por diante. Atividade 2. Responda: qual a principal diferença entre os termos afinidade eletrônica e energia de ionização? Afinidade eletrônica é a mesma coisa que eletroafinidade. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada na adição de um elétron em um átomo no seu estado fundamental gasoso. Eu coloquei aqui um desenho aqui para facilitar o entendimento de vocês. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Aqui eu coloquei um desenho de um átomo, onde o azul representa a sua carga nuclear e o vermelho indica o elétron. Aqui eu tenho um elétron e essa setinha significa que eu estou adicionando um elétron. Ou seja, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, essa quantidade de energia que vai ser liberada quando vai ser adicionado um elétron. Então, quando adiciona um elétron no átomo, vai ser liberada uma energia. E essa quantidade de energia que é liberada quando adiciona esse elétron é chamada de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. E tem uma certa relação a afinidade eletrônica ou eletroafinidade com a energia ou potencial de ionização. Por quê? A energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no seu estado fundamental e gasoso. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo. Azul é a carga nuclear, que é os prótons e os nêutrons. Os vermelhos indicam os elétrons. Então, para mim arrancar um elétron desse átomo, ele vai fornecer uma certa energia. Essa energia é chamada energia de ionização. Então, a quantidade de energia que vai ser liberada, que vai ser liberada para poder arrancar esse átomo, arrancar esse elétron desse átomo, é chamada energia de ionização. Então, a mesma quantidade de energia que vai ser liberada para adicionar o elétron é a mesma quantidade de energia que vai ser liberada para retirar esse elétron. Então, por isso, na alternativa B, aqui pede, de modo geral, como essas propriedades variam na tabela periódica? A resposta: nos períodos, período é da esquerda para a direita. Tá aqui, ó, da esquerda para a direita, na tabela periódica. Esse quadrinho aqui significa que é a tabela periódica. E nos grupos ou família, essa afinidade eletrônica ou energia de ionização, ele aumenta de baixo para cima. Então, aumenta de baixo para cima. Então, a mesma quantidade de energia liberada para adicionar o elétron é a mesma quantidade de energia que vai ser usada para retirar esse elétron.
Então, essa legenda aqui, ela está o contrário do raio atômico, porque os elementos químicos que possuem raios atômicos menores, eles possuem em seu núcleo a carga nuclear muito próxima dos elétrons. Então, a interação entre carga nuclear e elétrons são muito próximas, então são muito difíceis de adicionar ou arrancar elétrons. Por isso, a afinidade eletrônica ou energia de ionização são maiores em elementos químicos que possuem raios atômicos menores, porque desse lado aqui do canto da tabela periódica, os elementos químicos possuem os menores raios atômicos. Os maiores raios atômicos estão aqui nessa parte inferior do lado esquerdo da tabela periódica. Analisando aqui essa tabela periódica, aqui nós temos aqui os elementos, aqui por exemplo, o boro, alumínio e gálio. Esses três elementos químicos, por exemplo, eu posso afirmar que a energia de ionização aqui da parte superior é maior do que a parte inferior. Então, o boro possui energia de ionização ou afinidade eletrônica maior do que o alumínio e alumínio maior do que o gálio. Na parte de cima, na família ou grupo, são maior do que na parte inferior. Agora, no período, que é aqui na horizontal, vou olhar aqui o potássio, o cálcio e o escândio, por exemplo. Então, como cresce da esquerda para a direita, então o escândio possui uma afinidade eletrônica maior e energia de ionização maior do que o cálcio, e o cálcio maior do que o potássio, e assim sucessivamente. Atividade 3. Os elementos químicos A, B, C, D e E apresentam os números atômicos 26, 11, 9, 3 e 7, respectivamente. Qual a alternativa que apresenta a sequência decrescente de eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência ou capacidade que o átomo de um determinado elemento químico tem de atrair elétrons. Ou seja, aqui eu coloquei esses elementos químicos, que está citando aqui esses elementos químicos dos respectivos números atômicos. Ou seja, o elemento químico de número atômico 26 é o ferro. Ele está no quarto período da tabela periódica, ou seja, está aqui na quarta linha, na horizontal da tabela periódica. O de número atômico 11 é o sódio, está aqui no terceiro período. Número atômico 9 é o flúor. Número atômico 3 é o lítio. E número atômico 7 é o nitrogênio. E os elementos que possuem maior eletronegatividade é os que estão na parte superior do lado direito da tabela periódica. Então, a eletronegatividade, ela aumenta nos grupos ou famílias, né? Na vertical, ele aumenta de baixo para cima, nessa posição, de baixo para cima. E nos períodos da tabela periódica, que é na horizontal, ele aumenta da esquerda para a direita, conforme a setinha aqui do lado. Então, nesse caso, analisando esses três elementos químicos, a eletronegatividade ela vai aumentar da esquerda para a direita. Analisando esses dois elementos químicos aqui, ela vai aumentar de baixo para cima. Então, aqui pede para marcar a alternativa decrescente de eletronegatividade. Ou seja, se é decrescente, então devemos escolher qual é o mais eletronegativo, depois o menos eletronegativo e assim sucessivamente. Então, o mais eletronegativo é o que estiver mais localizado aqui no canto da tabela. Nesse caso, como estamos analisando somente os 5
elementos químicos analisados aqui, o mais eletronegativo é o flúor, de número atômico 9. Se é o flúor de número atômico 9, olhando aqui para as opções que temos, só temos a C e a D, que iniciam com 9. Então, já descartamos A, B e E. O próximo, depois de número atômico 9, nós podemos analisar aqui se o do canto é o mais eletronegativo. Verificamos que o próximo aqui mais eletronegativo é o nitrogênio de número atômico 7. Então, já descartamos o 3 aqui, ó. Então, o mais eletronegativo é o 9, depois o 7. A opção correta vai ser a letra D. Mas esses mesmos elementos que tem aqui do lado, tem ele aqui também na tabela periódica, para vocês analisarem. Então, aqui o flúor, ele está aqui, o nitrogênio está aqui, o lítio está aqui de número atômico 3, o sódio, que está no terceiro período, é esse aqui, de número atômico 11, e o ferro, que está no quarto período, ele está aqui. Então, mais eletronegativo é o flúor, seguido do nitrogênio, e assim sucessivamente. Atividade 4. Sejam os seguintes átomos neutros representados pelos símbolos hipotéticos X, Y, Z e T, e suas respectivas configurações eletrônicas. Como temos aqui as configurações eletrônicas para cada elemento químico hipotético citado acima, como sabemos que é esse número que está aqui em forma de expoente, que é a quantidade de elétrons, então, se o átomo está neutro, significa que a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, ou seja, essa quantidade de elétrons é a quantidade de prótons, que também vai ser a mesma quantidade de número atômico. Então, aqui eu tenho 2 elétrons, eu vou ter 2 prótons, que o número atômico é 2. Então, a representação do elemento químico, eu coloco o número atômico sempre na parte inferior do lado esquerdo do elemento químico. Então, número atômico 2. Aqui eu tenho 2, mais 2, mais 6, mais 2 e mais 6, 18. Número atômico 18 do elemento Z. 2 mais 2, 4. Então, para Y eu tenho o número atômico 4. 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2, número atômico 20. Olhando na tabela periódica, o elemento químico que tem número atômico 2 é o hélio, o elemento químico de número atômico 18 é o argônio, o elemento químico de número atômico 4 é o berílio e o de número atômico 20 é o cálcio. Eu fiz aqui uma mini tabela reduzida, colocando a posição desses elementos hipotéticos com seus símbolos, onde X está aqui no primeiro período, lá no cantinho do primeiro período, Y está aqui no segundo período, Z está lá no final do terceiro período e T vai estar aqui no quarto período. T. Olhando para a energia de ionização, os elementos químicos que possuem maior energia de ionização são os elementos químicos que estão na parte superior do lado direito da tabela periódica. Ou seja, analisando esses 4 elementos na tabela, de cara eu já consigo perceber que o X é o que vai possuir maior energia de ionização. Então, X é o da letra D, vai ser a alternativa correta. Mas, lembrem desses números atômicos 2, 18, 4 e 20, e vamos olhar aqui na tabela periódica para vocês verem. O hélio está aqui, é o de número atômico 2, o argônio é o de número atômico 18, berílio é o de número atômico 4, e o cálcio é o de número atômico 20. Então, o que está na parte superior do lado direito é o que possui
essa maior energia de ionização. No caso, o elemento químico hélio, representado pela letra X. Atividade 5. Do leite ao peixe, os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando como poderosos coadjuvantes da saúde física e psíquica ao manter bem ajustado um sem número de funções. Pela sua importância, são classificados macrominerais, cálcio, ferro e fósforo, microminerais antioxidantes, cobre, magnésio, zinco e selênio, microminerais dos recursos hídricos, potássio e sódio. É correto afirmar que sódio, cobre, zinco e selênio pertencem ao mesmo período da classificação periódica. O mesmo período quer dizer que significa que está na mesma horizontal. Então, letra A. Essa letra A aí, eu coloquei os elementos químicos, onde o sódio está aqui no terceiro período, está na linha 3, que é o terceiro período, e no quarto período estão aqui os elementos cobre, zinco e selênio. Então, esses 4 elementos químicos, eles não estão no mesmo período. Eles não estão organizados no mesmo período, igual está aqui informando. O sódio está no terceiro e o cobre, zinco e selênio estão localizados no quarto período. Letra B. Ferro possui em seu estado fundamental o subnível D incompleto. Para saber se o subnível D está incompleto, devemos fazer a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica. Então, aqui está a distribuição eletrônica do ferro. O ferro, analisando na tabela periódica, ele possui 26 elétrons e o número atômico dele é 26. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1s2, 2s2. Então, eu tracei aqui 1, tracei aqui 2 subníveis. Então, eu tenho 2, 3, 4 elétrons. Ao próximo, eu vou fazer 2 subníveis, que é o 2p6 e o 3s2. Então, 4 com 6, 10, com 2, 12 elétrons. O próximo, eu vou fazer mais 2 subníveis, que é aqui o 3p6 e o 4s2. Então, 12 com 6, 18, com 2, 20. Então, se eu devo distribuir até 26, só falta eu distribuir mais 6 elétrons. O próximo é o 3d10, mas eu não vou colocar 10 elétrons porque eu só preciso de 6. Então, se o subnível D comporta 10 elétrons e eu preciso distribuir apenas 6, então isso indica que o subnível D está incompleto, com apenas 6 elétrons. Então, ferro possui em seu estado fundamental o subnível D incompleto. Então, a afirmativa B é a correta. Mas vamos analisar as outras duas afirmativas. Magnésio, cálcio e potássio são metais alcalino-terrosos e, portanto, apresentam as mesmas propriedades químicas. Eu fiz aqui na folha um quadro para mostrar para vocês o endereço desses elementos químicos, potássio, magnésio e cálcio. Esse número aqui em cima indica a família ou grupo. Esse número do lado indica o período que o elemento químico está. Ou seja, aqui eu tenho o grupo 1, aqui eu tenho o grupo 2. Aqui eu tenho o terceiro período e aqui eu tenho o quarto período. O magnésio está no terceiro período e no grupo 2. O potássio está no primeiro grupo, ou família 1, e no quarto período. O cálcio está no quarto período e na família 2, ou grupo 2. Para pertencer à mesma família, eles deveriam estar todos alinhados, tudo aqui. Na atividade que fala na afirmação, fala que os três são metais alcalinos terrosos.
Então, para ser alcalinos terrosos, os 3 elementos químicos deveriam estar na família 2 e não estão na família 2. Tem o potássio que está na família 1. Então, o potássio é um metal alcalino e o magnésio e o cálcio, sim, são metais alcalinos terrosos. Então, essa afirmativa está incorreta por isso, porque eu tenho uma parte metais alcalinos terrosos e outra parte metal alcalino. Alternativa D. Com relação à afinidade eletrônica, a ordem correta é P, Se, Na e Cu, ou seja, fósforo, selênio, sódio e cobre. Eu fiz aqui o quadro para representar esses elementos e colocar seus respectivos endereços na tabela periódica. Então, o sódio está no terceiro período, família 1, o cobre está na família 11 e quarto período, o fósforo está na família 15, terceiro período, e o selênio está no quarto período, família 16. Os elementos químicos que possuem maior afinidade eletrônica são os elementos químicos que estão na parte superior da tabela, do lado direito. O selênio e o fósforo, às vezes a gente fica confuso porque eles estão tão próximos. Então, um está na família 15 e o outro está na 16. E o período é 3 e 4. Então, tanto a família, tanto o período, um está do lado do outro. Então, aqui a gente pode ser que fica na dúvida. Agora, o sódio e o cobre, tem como a gente saber qual dos dois possuem a maior afinidade eletrônica. O cobre está na 11, família 11. O sódio está na 1. E a gente olha aqui que o que está na ponta da seta aqui é o cobre. O que está no final da seta é o sódio. Então, significa que o cobre tem uma maior afinidade eletrônica, maior do que o sódio. Então, essa sequência de sódio ser maior do que o cobre está errada. O cobre tem maior afinidade eletrônica do que o sódio. Então, essa afirmativa está incorreta por isso. Pessoal, eu vou mostrar aqui agora a tabela periódica para vocês analisarem os elementos químicos que falamos. Então, se vocês quiserem analisar aqui, o sódio, que ele está aqui no terceiro período, o sódio está aqui, ó, terceiro período. O cobre, zinco e selênio, aqui está o cobre, aqui o zinco e aqui o selênio, todos no quarto período. O elemento químico ferro, que é o que estudamos na letra B, ele está aqui, ó, no quarto período e o número atômico dele é 26. Os elementos químicos estudados na alternativa C, que foi o magnésio, cálcio e potássio, eles estão aqui, ó, magnésio, cálcio e potássio, tá aqui os 3. Os elementos químicos estudados na alternativa D, que é sódio, cobre, fósforo e selênio, eles estão aqui, ó. Aqui o sódio, aqui está o cobre, aqui está o fósforo e aqui está o selênio. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma videoaula, mais uma correção de uma semana desse PET, volume 4. Fiquem com Deus, até a próxima correção da semana 4. Dê um like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo para os colegas de vocês e faça os comentários o que vocês acharam dessa semana. Por favor, compartilhe, por favor, comentem o vídeo para que vocês possam garantir uma boa nota de participação nessa aula. Tchau, até mais, fiquem com Deus.